Senhor, em nome de Jesus. Queremos saudar a amada igreja com a santa e a gloriosa paz do Senhor. Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui na tua presença, por essa rica oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de estar nesta noite, Senhor, na tua casa. Também grato a Deus, Senhor, pela leitura feita pelos teus filhos. Pai querido, Pai amado, em nome, Senhor, do teu Filho amado Jesus, Pai. Estamos aqui para te adorar, bendizer e exaltar o teu santo e bendito nome. Ó Pai querido, ó Pai amado, também, Senhor, agradecer por este dia a qual o Senhor assim nos concede de estarmos na tua casa. Usa-te, Senhor, se utiliza, Pai, de cada um que passar por este microfone nesta noite. Em nome de Jesus, a igreja diz... Amém. Pode sentar. Vamos ouvir a banda Novas de Paz vai louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A banda cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar ao nosso Senhor nessa noite, em uma só voz. Santo é o teu nome, Deus. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Que me sondas, tu és o Deus que me vê,
Deus. Santificado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Hoje o Senhor traz uma mensagem para renovar a fé de cada um de nós. Caso as tribulações da vida, as dores, as doenças tenham feito a gente esquecer, hoje o Espírito Santo vem te lembrar que Ele é um Deus que completa a obra que Ele tem na vida de cada um de nós. E saiba de uma coisa, se você tem uma promessa, ela vai se cumprir. Mas nem sempre é do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas que você possa adorar o Senhor nessa noite e crer que a obra dele vai se cumprir. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Declare que você serve um Deus grande, pois eu sirvo um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Mais uma vez, vamos declarar que Ele não falha. Meu Deus não falha, não, Eu não vou duvidar. eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver A totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
meus queridos, mandamos já uma saudação para todos os irmãos que estão sintonizados conosco, nos acompanhando também pela Rádio Novas de Paz. Já estamos transmitindo, né, pelas redes sociais e também pela nossa Rádio Novas de Paz para todo o estado de Pernambuco, na região da Mata, aqui na cidade do Recife, Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Moreno, todas essas cidades, interior, Caruaru e cidades próximas também, na região também de Exu, lá no sertão de Pernambuco. Deus abençoe a todos os irmãos que estão sintonizados conosco. Não é? Hoje aqui em Recife, pelo menos aqui em Piedade, Jaboatão, está chovendo muito, mas nós louvamos a Deus por isso, porque nós precisamos da chuva também. Deus sabe equilibrar todas as coisas, não é? Meus amados, também está nos dando a honra também de estar conosco nossos irmãos. Eles são daqui, estão lá no Piauí, não é? Nosso irmão Walter e nossa irmã Flórida. Fiquem de pé, não é? Estão lá e estão visitando aqui o Recife e não podia deixar de vir aqui. Nós estamos felizes com a presença de vocês, irmão Walter e irmã Flórida. Os irmãos querem dar uma saudação para eles, diga que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Eu sei que os dois cantam, não é? Pode vir os dois cantar um hino aqui, então. Né? Estão aqui de passagem, vamos aproveitá-los também para ouvi-los. E aqui, meus amados, eu quero dizer que a gente tem que saber dirigir culto e fazer programa de rádio ao mesmo tempo, viu? Aqui não é só dirigir culto, não. É dirigir culto e fazer programa de rádio ao mesmo tempo, porque está o povo lá do outro lado, nos escutando, e graças a Deus, né? Milhares de pessoas que sempre nos acompanham, agradecemos e mandamos uma saudação para todos que chegaram aqui nesta noite também. Pode se aproximar, Flórida. Glória a Deus, em nome de Jesus, para ir dando sua saudação enquanto o Walter não chega. Foi lá colocar o som, né? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. É motivo de grande alegria. Aqui é a nossa casa. Eu sempre falo isso para Walter. Sentimos muita falta dos irmãos. Aqui a gente se sente muito amado, muito acolhido. E sempre é motivo de muita felicidade. Para não ficar só nas minhas palavras, eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Isaías. Isaías 48. Isaías 48, no versículo 17. A minha tradução é a NTLH, então se tiver alguma diferença, eu peço que os irmãos acompanhem a tradução de cada um de vocês. Isaías 48, 17. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador, diz ao seu povo: eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os ensino para o seu próprio bem e os guio no caminho que devem seguir. Embora por diversas adversidades da nossa vida, ou que a gente esteja distante daquele lugar que nos acolhe, que nos aceita, que nos abraça, mas Deus sempre, se estivermos firmados na palavra do Senhor e lembrando dos ensinamentos dos nossos pastores, embora a saudade fique, mas Deus nos dá força e a gente consegue seguir firme na caminhada. Amém? Aleluia. 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 Sem teu viver Um vazio. e se não podes
cantar com os que cantam pra Jesus. Não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar pra sempre. Guiarás os teus caminhos e com amor aos céus te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração se entregar. Existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás, jamais verás teu coração entregar. Teu coração entregar. Aleluia. Glória a Deus. E assim a gente agradece a rica oportunidade. Glória a Deus, saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Com a autorização do nosso pastor Francisco Técio, a comissão então se prepara para louvar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Teu coração entregar. Glória a Deus.
Armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos está aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra ele, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão, seja no vale. Está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, Pra o nosso Deus é nada. esse gigante aí, Pra o nosso Deus é nada. essa doença aí, É nada, é nada, é nada. a tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada. o mar vermelho aí, Pra o nosso Deus é nada. esse levante aí, É nada. Pra o nosso Deus é nada. armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos está aqui pra guerrear. Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é provisão. Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, Pra o nosso Deus é nada. esse gigante aí, Pra o nosso Deus é nada. essa doença aí, É nada, é nada, é nada. a tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada. o mar vermelho aí, Pra o nosso Deus é nada. esse levante aí, É nada. Pra o nosso Deus é nada. a tempestade aí, Pra o nosso Deus é nada. o mar vermelho aí, Pra o nosso Deus é nada. esse levante aí, É nada. Pra o nosso Deus é nada. esse levante aí, É nada. Pra o nosso Deus é nada.
Aleluia. Esse gigante aí que tem na tua vida, para nosso Deus, é bem pequenininho, irmão. É nada, é nada, é nada. Aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Dá um glória bem alto, crente, aí para Jesus. Te anima, crente, porque esse gigante não é nada na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de alegria estar aqui nesse domingo. Esse domingo onde foi um domingo de chuva, um domingo onde a gente nem imagina, irmão. Mas foi chuva. A quantidade de pessoas que tem na Rádio Novas de Paz escutando aqui, não dá nem para encher essa igreja. Não cabe dentro dessa igreja se juntar com vocês aqui. Pode ter certeza. Amém? Teve gente que veio, teve gente que se esforçou, teve gente que disse, se tiver que passar por dentro de rio eu passo, mas chego lá para cultuar o meu Jesus. E eu dou graças a Deus por cada um que pôde estar aqui, e quem não pôde, meu irmão, que está aí do outro lado também, dou glória a Deus pela sua vida. Você que pôde estar aí, ligando seu pensamento aos céus, porque o importante é você estar ligado com o céu. É importante cultuarmos juntos aqui na congregação, encontrarmos os irmãos, é bênção, apertar a mão, dar aquele abraço, né, de irmãos, é bom demais, eu gosto demais, mas o mais importante de tudo é estar ligado com o céu, não só aqui, como todo o tempo da sua vida. Nesse momento, meus irmãos, eu quero convidá-los a contribuir com os dízimos e ofertas para a casa do Senhor, também é uma forma de adoração a Deus. Os nossos diáconos já se preparem então para trazer as salvas. Nós vamos então, nesse momento, ligarmos aqui também com o pessoal da Rádio Novas de Paz, meus irmãos que estão através da Rádio Novas de Paz, podem contribuir através do nosso número, o número do nosso Pix, para os irmãos que estão aqui no templo, esse número que está no telão é o 819-8551-9724. Aqueles que estão no YouTube também podem ver esse número, o código QR, e quem está no rádio eu vou repetir o número para mais uma vez aí você anotar. Você que ainda não tem anotado no teu telefone, é hora de você pegar aí sua agenda, é hora de você pegar seu telefone e anotar o número que você pode contribuir com seu dízimo e oferta para a casa do Senhor. Vou repetir o número agora, então anota aí, crente. 819-8551-9724. Eu já convido vocês a orarmos pelos dízimos e ofertas para a casa do Senhor nesse momento, então. Curvem vossas cabeças, Santo Deus, Eterno Pai, te agradeço por cada oferta que virá à tua casa, Senhor, cada contribuição que virá também através da Rádio Novas de Paz, porque tudo isso, Senhor, é para engrandecimento do teu nome, para a transformação de vidas através da tua palavra, meu Deus, e eu creio que tua mão se estenderá, Senhor, fortemente por cada um que pode abençoar a tua obra, mas que faz aquilo não como barganha, Senhor, mas de coração. Um coração voltado a Ti, porque também é uma forma de adoração, Deus, nós contribuirmos com nossos dízimos e ofertas para a Tua casa. Estende as Tuas mãos sobre cada um, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, um grupo da Uma Demp, os jovens então vêm louvar o nome do Senhor Jesus aqui na frente. Venham aqui na frente louvar o nome do Senhor Jesus. O único de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Alma dentro, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Tu és santo, Deus. Queremos ver o teu milagre, Senhor. Preciso tanto de uma chance.
Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado desta escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, um milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Toca em meus olhos. Abra os meus olhos. Quero olhar em sua face. Esse é o meu sonho. Ver a tua glória. Ver a tua glória. Esse é o meu sonho. Atenda-me. Atende o clamor do teu povo nessa noite, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, curas. Atende, Senhor. Filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Eu preciso ver, Senhor. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz um milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Esta é a minha chance. Atenda-nos, Senhor. Esta é a minha chance. Glória a Deus. Abra os meus olhos, dá-me a visão. Eu quero ver aquele que faz um milagre. Aí tem uma estrofe do hino que fala aqui, ó.
Eu não quero ser igual a Tomé. Eu quero é que seja através da minha fé e não o que eu vejo. Não precisa ver. Mas eu quero ver assim mesmo. Eu quero ver um milagre na minha vida. Eu quero ver um milagre na tua vida. Você crê? Em nome de Jesus. Aleluia. Tem promessa de Deus para você, crente. Eu creio. Em nome de Jesus. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Eu quero convidar o nosso pastor Elias, com autorização do nosso pastor Francisco Técio, para fazer essa oração pelos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Curva sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos por este momento em que a tua igreja apresentou seus dízimos e ofertas para a manutenção da tua casa. Abençoa poderosamente os teus servos, dando-lhes condições, Senhor, para que eles com alegria possam continuar contribuindo para essa tão grandiosa obra, Senhor. Oh Deus, abençoa também os teus servos que vão administrar esses recursos, Pai. Que tudo seja para a tua glória, para o louvor do teu santo nome e para a edificação da tua igreja. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diz amém. Nossa. Glória a Deus. A campanha evangelizadora, então, vem louvar ao nome do Senhor Jesus. Campanha evangelizadora se prepara. Enquanto isso, abre os meus olhos, a minha visão. Eu quero ver que faz um milagre. Abra os meus olhos, a minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquilo que faz um milagre. Glória a Deus. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus. Diferente da atitude de Tomé, eu quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Aleluia. Campanha evangelizadora, louvo o nome do Senhor. A SEADEMP saúda a igreja com a paz do Senhor. Bendito és tu, Senhor, em nossas vidas, meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazer os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. O que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só.
Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar. Toca o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixe aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajuda a ser melhor. Me ajuda. Me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Glória a Deus, aleluia. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, me ajuda, Deus, me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Eu quero ser. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia. Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, eu estava ouvindo o conjunto cantando agora e me lembrando como Satanás só faz perder. Aleluia. As coisas que acontecem contra a igreja do Senhor, as coisas que muitas vezes se levantam nesse mundo contra a igreja do Senhor, só dá vitória à igreja. Eu estava me lembrando da pandemia. Até antes da pandemia, as redes sociais não eram exploradas como são hoje. Mas na pandemia a gente aprendeu uma coisa maravilhosa. Eu estava vendo aqui somente no YouTube. A gente está vendo aqui hoje, um dia de chuva, tanta gente não veio para a igreja como normalmente vem. Mas somente no YouTube tem mais de 1000 pessoas nos acompanhando para a glória de Deus. É só no YouTube. Quer dizer, e na rádio, que é mais ainda. Na rede social, YouTube, são mais de 1000 pessoas. Na rádio, irmão, são milhares de pessoas. Porque o YouTube a gente sabe quantas tem, porque ele fica informando, não é? Na rádio a gente não sabe. Mas não existe culto pequeno. Não existe mais culto com pouca gente. Essa multidão que está adorando a Deus agora, aqui no templo, na Rádio Novas de Paz, no YouTube, aonde minha voz está chegando, esses louvores estão chegando, eu tenho certeza,
Naquela época queriam fechar as igrejas, mas hoje o nome de Deus está sendo quadruplamente glorificado. Aleluia. E nós louvamos a Deus por isso. Nós agora vamos ouvir a palavra de Deus. A igreja fica orando. Os irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz também, fica ligados com os céus, não é? Você pode se entregar para Jesus, você pode ser renovado, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Você que não é crente, que sintonizou nessa rádio, está nos acompanhando agora, você pode receber a sua salvação. Nós vamos orar por você no final. Então vamos agora passar a palavra para o pastor Fábio, e ele vai trazer a palavra de Deus, e a igreja permanece orando em nome de Jesus. Meus amados, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus. Agradecer por tudo quanto Deus tem feito e continua fazendo na nossa vida, uma forma grandiosa do trabalhar de Deus, e eu sou grato a Deus por isso. Hoje me acompanha, como sempre, a minha esposa, nossa irmã Lenice, e para minha surpresa, hoje, a minha nora, o meu filho e meus 2 netos também sentiram o desejo de vir para cá adorar a Deus. Está ali o mais novo, que é João, já tem nome de servo de Deus, né? Eu peço aos irmãos que orem por João. O João tem um problema de saúde e Deus está trabalhando na vida de João, pastor. E eu creio que João será um dos pregadores da família. Deus está trabalhando. Segundo os médicos, né, há uma dificuldade em relação a ele ser uma criança, vamos dizer, normal, né? Ele tem um pouquinho de autismo, mas o João está interagindo de forma repentina, inesperada, e Deus está trabalhando na vida de João. Amém? Daqui a uns dias, João está pregando o Evangelho de Jesus. Meus irmãos, vamos recapitular o verso de número 46, o Evangelho de Lucas, capítulo 23. E o verso 46 diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amados, eu sempre que estou estudando um pouco a palavra de Deus, eu percebo que Deus sempre quis mostrar à humanidade que Jesus é o seu Filho. Até porque muita gente ou muitas pessoas são difíceis de querer entender isso, principalmente os judeus. Quem já foi a Israel sabe que Jesus é conhecido em Israel como um grande profeta e fundador do cristianismo. E uma das pessoas mais valorizadas em Israel é Moisés e a outra é Davi, porque é tido como um grande rei. Mas Deus, desde o princípio, Ele vem mostrando à humanidade para que eles pudessem entender que Jesus é o seu Filho. Me faz lembrar que Isaías, no capítulo de número 7, versículo de número 15, Isaías profetiza 700 anos antes de Jesus nascer. E ele já fala acerca de Jesus. No capítulo de número 9, no verso de número 6, parece que ele está falando uma profecia de um tempo presente. Mas um menino nos nasceu, e um filho se nos deu,
e o principado está sob os seus pés, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Parece que ele está profetizando para algo presente, que ele está vendo. No capítulo de número 53, o próprio Isaías descreve como ele seria, qual seria seu sofrimento, a rejeição que ele ia ter. Parece também que ele está falando de algo presente. Mas 700 anos depois, cumpre-se a profecia do profeta messiânico. Jesus nasce, como todos nós sabemos, que sua mãe recebe a visita do anjo do Senhor, que lhe entrega a palavra profética para a sua vida, e Jesus nasceu. A história diz que, neste mesmo período, Isabel e Zacarias, Isabel fazia parte do turno sacerdotal, que era a família da linhagem sacerdotal de Arão, e ele também, o texto diz que coube-lhe por sorte, naquele dia, ele ser sorteado para oferecer sacrifício no templo do Senhor. Por que a expressão coube-lhe por sorte? Porque a história diz que em cada turno, provavelmente, existia 15.000 sacerdotes, e alguns tinham o privilégio de, uma vez só na vida, entrar no templo para oferecer, queimar o incenso e estar ali no templo. Então, o texto narra que coube-lhe por sorte, o anjo aparece para ele e diz para ele que ele também seria pai, e ainda deu o nome do filho, que seria João. Todos nós sabemos que Lucas escreve no capítulo de número 1, versículo de número 41 ao 44, que quando Maria vai fazer uma visita a Isabel, e quando elas se veem, a Bíblia diz que a criança saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Ali havia um sinal de Deus para todos aqueles ali presentes. A história diz também que dali para frente, Jesus só aparece quando ele tem 12 anos de idade. Ele é encontrado dentro do templo, ensinando aos doutores, e a história diz que ele volta a aparecer com 30 anos de idade. São 18 anos que são chamados na teologia como período vamos dizer, o período oculto do ministério de Jesus. Alguns teólogos, eles usam esse termo dizendo que esse período é um período oculto, é um período de preparação. Então, quando este tempo passa, Jesus com 30 anos, diz Lucas, escrevendo no capítulo 3, versículo 23 em diante, falando da genealogia de Jesus, ele fala que Jesus vai até João. E quando ele chega até João, João está batizando no Rio Jordão e falando para as pessoas se arrependerem, porque é chegado o reino de Deus, porque a palavra e a mensagem de João era: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando ele está batizando, Jesus aparece e ele olha para Jesus e diz assim: é dele que eu estou falando. Ele é o Cordeiro de Deus. Eu comecei a meditar que neste período, enquanto a criança salta no ventre, cumpre-se que o que havia dito pelo profeta, que o anjo do Senhor
prepararia-se o caminho do Messias. O tempo passa, Jesus aparece com 12 anos e vai encontrar João com 30 anos. Mas quando João o vê, ele percebe a essência de quem é o Filho de Deus. E ele não erra, ele diz: é dele que eu estou falando. É desse homem que eu estou dizendo: este aí é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Amados, a história diz que no capítulo de número 1 do livro de João, e o verso de número 29 a 34, João identifica o próprio Jesus como Filho de Deus. Enquanto isto acontece, Jesus é batizado, porque Jesus chega para João e diz a ele: João, ele diz assim: tu vens a mim, é eu que tenho que ir a ti. E ele disse: faz, João, para que se cumpra a palavra do profeta, porque Jesus nunca atropelou o ministério de ninguém. Aleluia. Jesus pode fazer, porque a profecia tem que se cumprir. Enquanto isto acontece, que Jesus é batizado, a história diz que o céu se abre e de forma corpórea, como de pomba, desce sobre ele, e uma voz do céu diz: o meu filho, diga comigo, meu filho amado, em quem me comprazo. Era Deus identificando que Jesus era o seu filho. Louvado seja Deus. Dali em diante, a história diz que João Batista dá continuidade até o processo que nós sabemos, que João Batista foi decapitado. Quando a notícia chega a Jesus, a história diz que Jesus se afasta um pouco, calado. Isso me identifica que Jesus chorou, calado. E aí, enquanto foram sepultar o corpo de João, Jesus inicia o ministério com a mesma palavra que João iniciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. E ele vem falando sobre este reino e identificando. Observando e estudando nos evangelhos, nós identificamos 80 vezes, ou mais de 80 vezes, que Jesus se identifica como Filho do homem e Filho de Deus. No evangelho de Mateus tem 11 vezes que é citado acerca de que Jesus identificou-se como Filho de Deus. Marcos, por sua vez, no seu evangelho, Marcos, ele frisa mais vamos dizer, nos milagres que Jesus fez. Mas Lucas 8 vezes abre a boca e diz: ele é Filho de Deus. Louvado seja Deus. João, que é o evangelista de forma mais cirúrgica, identifica de 6 a 15 vezes que Jesus era o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E certa feita, a Bíblia diz que Pedro estava disperso, e quando Pedro escuta os homens falando que Jesus havia expulsado o demônio pelo espírito de Beelzebul, aí Pedro chega perto de Jesus: olha, mestre, estão dizendo por aí que tu expulsa demônios pelo espírito de Beelzebul. Jesus disse: tu, Pedro, o que diz? Aí Pedro disse: eu sei que na verdade tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Jesus olha para Pedro e diz assim: tem alguma coisa aí? Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Espírito, aleluia, que te revelou estas coisas. Louvado seja Deus. Então, meus amados, Mateus identifica no capítulo 16, versículo 15 ao versículo 16, acerca de Pedro na cruz. Nós vamos observar que a gente sabe que Jesus dali foi torturado, foi levado à cruz. Jesus passou pelo processo da hematidrose,
dentro do Getsemane, e Getsemane significa prensa de óleo, e Isaías disse no capítulo 53, ele foi moído por nossas transgressões. Olha o que Isaías diz lá atrás, e o que Jesus passou dentro do Getsemane. Sabe por quê? Porque existia uma forma de prensar a azeitona para tirar o óleo. Por como era? Eles colocavam tipo uma placa de pedra e iam acrescentando pedras em cima, ou sacos de areia. Na medida que eles iam colocando, ela ia imprensando a própria azeitona ia diluindo, e o azeite ia descendo embaixo. Isaías estava vendo coisas e falando na hora, mas prevendo coisas futuras. Ele disse: ele foi moído por nossas transgressões. Aleluia. No Getsemane, segundo o Dr. Barbet, um médico francês que descreveu o sofrimento de Jesus, ele disse que Jesus sofreu uma pressão tão grande na cabeça, interruptamente maior de que 2 derrames cerebrais seguidos. O que acontece? Na pressão que Jesus sofre na cabeça, ele diz que as glândulas sudoríparas, que glândulas são essas? São aquelas glândulas que são responsáveis de exalar o suor quando o corpo perde qualquer tipo de pressão. Por exemplo, um atleta quando corre, ele se esforça e a tendência é seus poros abrir e ele começar a suar muito. Jesus estava sofrendo aquela pressão, segundo o Dr. Barbet, e ele diz assim, que a pressão foi tão grande que as glândulas sudoríparas, elas romperam, e quando elas se romperam, ela rompeu junto os pequenos vasos sanguíneos do corpo, levando Jesus a suar gotas de sangue. Era sangue junto com suor. Mas o texto vai dizer que ele olha para o céu e grita: mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu identifico as 3 coisas que Jesus falou. Por 3 vezes ele disse: mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. A primeira, Jesus, por ser o próprio Deus, ele viu Judas, o seu amigo, lhe vendendo pelas moedas de prata. A segunda coisa, Jesus vê o seu sofrimento na via dolorosa. Mas a terceira vez eu acho que ele gritou mais alto. Sabe por quê? Porque ele está vendo a igreja Novas de Paz, Assembleia de Deus, hoje aqui num tempo chuvoso, cheio de água na rua, mas o povo rompeu as barreiras e veio para o templo central dizendo: ele morreu por mim e eu vou fazer um sacrifício por ele. Aleluia, louvado seja Deus. E a história diz que o Dr. Barbet diz que as glândulas sudoríparas, elas se romperam de forma tão forte que romperam os vasos sanguíneos. Jesus soa gotas de sangue. Todo esse sofrimento, via dolorosa, nosso pastor presidente já esteve lá em Israel, ele sabe como é que é a via dolorosa. Jesus passou um processo muito difícil, sendo filho de Deus, levado ao matadouro, como Isaías disse, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. A história diz que Jesus é levado e pregado na cruz. Escute isso aqui: Jesus é pregado na cruz e Deus, por sua vez, está em silêncio. A única vez que Deus não está provando à humanidade que ele é filho dele, Deus está em silêncio. Levam Jesus à cruz, ele está pregado na cruz, e o bandido da esquerda diz assim: tu não é filho de Deus. Olha aí, ele não entende, ele está falando, mas ele não entende. Tu não é filho de Deus.
desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro diz assim: cala a boca que tu não sabe o que está falando, nós simplesmente estamos pagando pelo que nós fizemos. Mas este homem aí, ele nada fez. Ele estica a cabeça e grita: rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. A história diz que a hora nona, Jesus ergue a cabeça ao céu e grita: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a história diz que Jesus morreu. Quando Jesus morre, escute isso aqui, eu queria saber, eu procurei saber. Jesus morre e logo após acontece uma série de coisas. Por exemplo, a terra tremeu, o sol escureceu, o véu do templo se rasgou. E eu disse: Deus, tem alguma coisa aqui que o Senhor quer falar e eu não estou entendendo ainda. Deus disse: bota o joelho no chão. Depois eu botei o joelho no chão, saí, levantei, fui ler o texto e fiquei preocupado porque eu não estava entendendo ainda. E Deus disse para mim assim: dobra mais uma vez o joelho. Eu dobrei o joelho. Ele disse: tira o foco da leitura, começa a pensar em mim na cruz, começa a pensar qual seria o pensamento do meu pai na hora que eu morri. Aí eu disse: meu Deus do céu, na mesma hora veio na minha mente uma coisa que é uma tradição dentro dos judeus. Qual é esta coisa? É chamado de queria ou caria. O que é isso? Caria é um sentimento expressado por alguém quando perde um ente querido ou um filho. O que é que eles fazem? Você lembra do livro de Gênesis, quando a notícia, mesmo mentirosa, chegou na porta de Jacó? Os seus filhos disseram: pai, o teu filho José foi devorado pelo animal do campo. Nós encontramos a túnica, está aqui rasgada, melada de sangue, teu filho morreu. Jacó rasga sua veste e chora amargamente, mesmo que fosse mentira e José estava vivo. Você lembra de Davi, quando o filho de Davi, e a notícia chegou que o seu filho morreu, Davi rasgou sua veste e chorou amargamente. Você lembra que quando chegou na casa de Jó, o quarto mensageiro e disse para Jó: os teus filhos morreram, o barracão que eles estavam debaixo caiu, matou teus filhos. A Bíblia diz que Jó chorou amargamente e rasgou a sua veste. Aí eu olhei para o céu e vi a cruz. Aleluia, era Deus querendo dar o ultimato à humanidade. Quando Jesus morre e Jesus diz: pai, em tua mão entrego o meu espírito, a terra tremeu, o sol escureceu, e a Bíblia diz: e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus pegando o véu e rasgando e dizendo à humanidade: ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho, vocês mataram meu filho. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus toda a vida quis mostrar à humanidade que Jesus era seu filho, até mesmo depois da sua morte. É certo que na teologia existe algumas saídas de teólogos que falam que também houve, o véu do templo se rasga e Deus nos dá acesso a Deus. Certo, Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Jesus é a porta e por ela nós entramos. E hoje estamos aqui. Quem éramos nós se Ele não morresse por nós? Hoje o mundo inteiro faz o quê? Domingo de Páscoa é dia de quê? Dia da ressurreição. Aleluia. Depois de Jesus, meu pastor, quantos homens foram aí apresentados à humanidade?
Se você for em Meca, lá está os jaz ossos mortais de Maomé. Nasceu em data tal, morreu em data tal. Deixa saudade para parentes, fiéis e amigos. Se você for em Roma, um dos pontífices mais queridos do mundo até hoje, chama-se Karol Wojtyla. Lá está o seu sepulcro. Não sei se o seu corpo está em cera, dentro de um caixão de chumbo, mas tem uma placa: jaz ossos mortais de Karol Wojtyla. Deixa saudade para parentes, fiéis e amigos. Se você for no sepulcro do faraó, também vai estar escrito. Se você for em qualquer lugar hoje no mundo, quem morreu tem só os ossos mortais. Mas eu te convido agora para a gente ir lá em Jerusalém, aleluia. Lá tem um sepulcro e está escrito em 3 idiomas: Jesus de Nazaré não se encontra mais aqui, porque o terceiro dia ele ressuscita. Diga para o seu irmão: Jesus está vivo. Não, mais forte. Diga: Jesus está vivo. Mais forte: Jesus está vivo. E eu tenho prova disso. Eu falei com ele hoje. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei com ele hoje. Jesus está vivo, amados. Jesus está no meio de nós. Ele estará aqui nesta noite. Oh, aleluias. Glória a Deus. Não importa a quantidade, 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. O mundo aí fora faz encenação da paixão. Não é 5% do que Jesus passou. Eles mesmos fazem a encenação e ainda mostra que Ele ressuscitou, mas não acreditam. Amanhã é segunda-feira, o mundo esquece. Só vai se lembrar dele talvez com dor, com enfermidade, ou daqui a um ano. Só que a igreja viva, a igreja viva, a igreja que crê, a igreja que ama, a igreja que tem a convicção, sabe que Ele está aqui, vivo para todo sempre. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Não estamos adorando a um Deus morto, mas um Deus vivo, e vivo para todos sempre. E tem mais, o texto bíblico vai dizer que ele foi ao céu, mas deixou uma promessa: eu vou deixar alguém com vocês. Eu vou deixar alguém com vocês. Da forma que ele fala no grego aio, quer dizer, ele é igual a mim. O que eu faço, ele faz. O que ele é, eu sou. Se ele opera, eu opero. Ele vai ficar com vocês. Quem é? O Consolador. Ele vai ficar com vocês, mas depois eu voltar. Depois eu voltarei e vos, isso aqui é promessa, e vos levarei para mim, aonde eu estiver. Eu quero que vocês estejam comigo também, pertinho de mim. Aí um dia desse, porque você sabe que aparece sempre as afrontas, e alguém sempre vai usar esse termo: come arroz e feijão e diz que vai morar no céu. Como arroz e feijão e vou morar no céu. Porque se ele me chamar antes, o corpo vai para o pó. Quem sobe é o espírito. Quem comeu feijão e arroz fica. Se ele vier no arrebatamento, no meio do caminho, o corpo será transformado em corpo glória.
A matéria fica, o espírito sobe. Se eu morrer com Cristo, o homem é eterno, viverei vida. Se morrer sem Cristo, será condenação eterna. Eu quero perguntar nesta noite, com a permissão do nosso pastor, tem alguém aqui que não é crente ainda? Ô pastor, eu não sou evangélico, eu vim assistir o trabalho. Tem alguém? Tem alguém? Faz só um sinal. Eu ainda não sou evangélico. Eu ainda não aceitei esse Jesus. Tem alguém? Lá atrás tem. Aqui tem, do lado de cá. Todos são crentes. Se Jesus voltar hoje, só vai 2. O primeiro está aqui, cadê o segundo? Vou repetir, se Jesus voltar hoje, só vai 2. O primeiro está aqui, cadê o segundo? Então dá um brado de glória para Jesus, nosso pastor presidente. Se alguém, através da internet, através da Rádio Novas de Paz, também quiser aceitar Jesus como seu Salvador, está feito o convite. Jesus, Ele ressuscitou, meu irmão, e Ele vai voltar. Está em tempo, Jesus voltará. Guarda essa palavra no teu coração. Você que está aí através da internet, ligado com a Rede Novas de Paz, através do YouTube, através de qualquer rede que seja, de qualquer meio de comunicação que seja, eu te convido também, crente, a aceitar esse Jesus que nós servimos, e nós temos o prazer de servir e que tem nos transformado a cada dia, em nome de Jesus. O conjunto Novas de Paz, com autorização do nosso pastor Francisco Técio, o conjunto Novas de Paz louva mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Enquanto o conjunto está cantando, você que está através das redes sociais, envie seu nome. Eu estou vendo aqui o YouTube, estamos visualizando o YouTube nesse momento. E você que está no rádio também, que não pode se comunicar conosco, vá até uma igreja séria, entregue a sua vida para Jesus. Amém? Conjunto Novas de Paz. Convido toda a igreja nesse momento a continuar refletindo nesse sacrifício de amor que o nosso Senhor fez por nós. Estaremos louvando um hino bem conhecido e nós contamos com a ajuda de toda a igreja. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar quão grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria
Jesus, como Ele é. Aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Aleluia. Nós podemos glorificar a Deus. Graças a Deus, né? Meus amados, vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu nesta noite. Se preparando, se Deus quiser, para dia 14, né? Batismo nas águas. Os irmãos que vão descer as águas já vão se preparando para dar profissão de fé. Se Deus quiser, dia 14 teremos batismo nas águas aqui na igreja, não é? Tivemos ontem o culto de Santa Ceia, foi uma bênção. E dia 12, perdão, em vez de dia 14, é dia 12 de 4. Né? Nós vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por tudo. Aqui nós não temos nenhuma pessoa, todos que estão na igreja hoje são crentes, não é? E não chegou nenhum recado aí não é, Flávio? 2 pessoas para a glória de Deus se entregando para Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus por essas vidas que se entregaram para Jesus, pedindo a Deus que faça a obra na vida deles. Quero agradecer a cada um dos irmãos que chegaram aqui nesta noite, venceram as dificuldades, derrubaram as muralhas e estão aqui em nome de Jesus, não é? Vamos orar. Quantos mais necessitam de oração? Pastor Edilson vem orar ao Senhor, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Para você também que está em casa, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade de estar em tua casa. Em meio, ó Pai, a tanta chuva, mas rompemos e estamos aqui para glorificar o teu santo nome. Podemos sentir a tua presença em nossas vidas, podemos também ouvir a tua preciosa palavra. Continue abençoando a tua igreja, todo o teu povo na face da terra. Estas vidas que se entregaram, que voltaram para ti, nesta noite, ó Deus, confirme os seus passos, firme, ó Pai, em tuas mãos, escreva o seu nome no livro da vida, e que eles venham ser bênção para a glória do teu santo nome. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada por ti, ó Pai querido. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Salmo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e